fala de medicina integrativa, ela é especialista e também médica do esporte. Doutora Mônica Bergamo hoje vai falar sobre o cannabis. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda, e você? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Saímos de um tema de estética para agora vamos falar de saúde também, né, doutora? Com certeza. Doutora, falando de cannabis, a gente sabe que existe ainda aquele questionamento, cannabis, maconha, é a mesma coisa. Vamos explicar um pouco para as pessoas o que é o cannabis e se ele é a maconha. Tá, vamos lá. Então, a planta é a cannabis sativa. Dessa planta, a gente pode extrair um número muito grande de princípios ativos. Um deles é o THC, que tem o princípio ativo que o pessoal usa mais com fins recreacionais. E existe um princípio ativo que é o CBD, que é o que vem sendo muito estudado e com grande aplicabilidade clínica. Então, eles são originados da mesma planta, mas são dois princípios ativos diferentes. Mas de onde que vem o uso dele? Desde quando que iniciou esse uso? Bom, a planta, ela é utilizada há muito tempo. Tem relatos de 4.000 antes de Cristo que os chineses usavam a fibra do caule para fazer tecido, para fazer vela, para fazer papel. E em 2.000 antes de Cristo, o relato do uso medicinal da cannabis. Eles usavam principalmente para mulheres, para dor, para TPM, dismenorreia. Então, já antes de Cristo, utilizava-se o CBD com fins medicinais. Quais são as funções do sistema endocannabinoide? Endocannabinoide. Gente, olha, eles fazem cada uma com o apresentador, mas faz parte. Endocannabinoide. Endocannabinoide. Cannabinoide. Então, vamos lá. A planta, ela é um fitocannabinoide. A gente extrai o fitocannabinoide da planta. Só que o nosso corpo, ele também produz substâncias que a gente chama de endocannabinoides, tá? Então, quando a gente usa um extrato medicinal da planta, o nosso corpo reconhece, porque ele produz uma substância que tem uma molécula muito parecida com a molécula extraída da planta. Então, a gente tem no nosso corpo receptor para o CBD, tem receptores endocannabinoides. Então, o uso tem resultados muito potentes no corpo humano, porque a gente tem receptores no corpo todo para esse princípio ativo extraído da cannabis. A gente sabe que no Brasil já é utilizado, inclusive, há muito mais tempo para tratamentos de epilepsia, já era liberado, mas agora ele vem trazendo benefícios para inúmeros tipos de doenças. Fale um pouco das doenças que o paciente pode ser beneficiado com o tratamento de cannabis. Tá, então vamos lá. Foi liberado inicialmente no Brasil justamente para crianças com epilepsia refratária a tratamento clínico, mas como a gente tem receptor de endocannabinoide no nosso corpo todo, ele tem diversos mecanismos de ação. Por exemplo, para enxaqueca refratária a tratamento, para depressão, ansiedade, distúrbio do sono. Também para paciente com problema digestivo, úlcera, gastrite, a cannabis ela tem efeitos bem positivos. Para paciente com problemas intestinais e também muito para dor. Então, tem muito paciente com dor, problemas de coluna, operou, não melhora. Ela tem uma ação como se fosse um opioide. Então, ele é um potente analgésico e anti-inflamatório. Muito usado também em tratamentos de pacientes oncológicos, né? Que sofrem muito de dores pós-tratamento de quimioterapia. Então, ele traz muitos benefícios. Agora, a pergunta é, o que é legalizado? Posso comprar? Como que funciona um medicamento que, como não tinha essa liberação, e agora, né, no Brasil, a gente está tendo a oportunidade de ser beneficiado aí com tratamento de cannabis, para os médicos, como que funciona? Legalização, já pode ser vendido? Onde comprar? Tá, então hoje a gente consegue comprar o CBD em farmácia, então existem indústrias farmacêuticas que já têm em diferentes concentrações, precisa de uma receita especial, tá? E a gente pode manipular diferentes concentrações do CBD, inclusive com o THC. Como você mesma falou, para pacientes com câncer, estágio terminal, perde muito peso, perde muita massa muscular, não tem vontade de se alimentar, o THC melhora muito essa parte da alimentação. Então a gente consegue manipular doses de CBD com o THC. Qualquer médico pode fazer esse tipo de solicitação? Ou tem especialidades destinadas para esse tipo de solicitação? Não existe uma pós-graduação específica, mas existem muitos cursos de medicina endocannabinoide para a gente entender a parte de farmacologia, dose, concentração, combinações. E tem que pensar que é um medicamento, né? Sim. Ele é fitoterápico, mas ele é um medicamento metabolizado no fígado que interage com outras drogas. Então a gente precisa entender um pouquinho dessa parte de farmacologia para trabalhar.
mas, por lei, qualquer médico com receita especial pode prescrever tanto de farmácia quanto o manipulado. Quando você fala de cannabis, infelizmente as pessoas ainda, como que eu posso dizer, as pessoas generalizam ainda cannabis, maconha, levando para um lado muito pejorativo algo que é tão sério, que traz inúmeros benefícios à saúde. Existe uma preocupação, e eu falo assim como público mesmo, das pessoas entenderem que não é maconha e não adianta então, porque hoje a gente vê de tudo, né? Tentar receita, tentar isso ou tentar aquilo, fazer o uso dessa medicação para de repente ter aquele barato, né? Como se diz, não é recreativo, né, doutora? É importante a gente falar que é um medicamento mesmo, né? Para as pessoas não confundirem e achar que, já que então eu posso comprar na farmácia, eu vou conseguir uma receita e vou buscar uma maconha na farmácia, né? Não vai dar barato. Com certeza não vai dar barato. Não, hoje o CBD liberado pela indústria farmacêutica, ele contém uma dose bem pequenininha de THC, mas é 0,3% de THC. E não é suficiente para ter THC é o que está na própria maconha. Exatamente, porque consegue fazer a extração, mas obter um extrato completamente puro, 0% THC, é difícil. Então, eles, em bula, é 0,3% de THC e não tem nenhum efeito psicoativo. Ou seja, zero chance de você comprar uma medicação dessa achando que está, né, fazendo uso recreativo. Zero chance. A pessoa que, por exemplo, ela tem a receita, ela vai ter um tempo determinado. É um medicamento que existe um controle, por exemplo, tem medicamentos que você pode comprar no máximo 2 caixas, 3 caixas, uso contínuo. Existe já um controle de tudo isso ou não? Prescreveu, pode utilizar por quanto tempo e tempo indeterminado? O que acontece é que a dose do CBD ela é individualizada. Então, é que nem diferente. De pirona, 1 grama de 8 em 8 horas. Tá. O CBD não. Como a gente tem receptor, tem gente que tem mais receptor, menos, Entendi. com uma sensibilidade. Então, a gente tem que fazer uma coisa chamada titulação da dose. A gente começa com 20 miligramas, por exemplo, e vai aumentando. Então, tem paciente que precisa de 100, tem paciente que precisa de 200, tem paciente que precisa de 2.000 para ter os resultados. Então, esse controle de receita, de miligramagem por tempo determinado, não. Mas é uma receita mais chatinha. Tem que ter CPF do médico, do paciente, por quanto tempo, quantas gotas, se é uso contínuo ou não. Essa determinação vem através de exames laboratoriais também, doutora? Não, ainda não tem. O que a gente faz exame laboratorial é para controle hepático e renal, que são as excreções do fármaco. Tá certo. Doutora Mônica Bergamo, especialista em medicina do esporte e também especialista em medicina integrativa. Gente, olha só, tratando o corpo de dentro para fora, né, doutora? Exatamente. Seja sempre bem-vinda ao programa. Obrigada, Duda. Um Mais prazer. uma vez, obrigada. E agora fiquem de olho que tem uma dica aí para vocês da Life Center.